Estamos iniciando mais um Cuidadosamente, aqui pela Alô TV. Se você quer acompanhar um conteúdo de qualidade que vai te ajudar a proteger e blindar as suas emoções, eu te convido a você aí se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos conteúdos do Cuidadosamente. Esse é o nosso programa onde a gente vai te ajudar, te auxiliar a você a proteger, a blindar e a cuidar das suas emoções. E nesse programa de hoje, eu estou aqui com um convidado especial, daqui a pouquinho ele vai se apresentar, para a gente poder trabalhar um tema de altíssima importância. Está vindo aí modificações a respeito da saúde mental dos trabalhadores, com uma nova regulamentação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, a NR1, a gente vai falar muita coisa sobre ela e sobre o impacto dela, tanto para empresários quanto para os trabalhadores. Então, se você é empresário ou se você é um trabalhador, eu te convido a ficar aqui e acompanhar comigo sobre as novidades da NR1. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né, pensar diferente, né? Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, né, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Retornando aqui para o nosso primeiro bloco, eu gostaria de passar aqui a bola para o meu colega, Dr. João Ricardo. Ele é advogado, tem as suas formações e especializações e qualificações para estar aqui comigo hoje, tratando desse tema. Será que a tal da NR1, a nova regulamentação aí, vai pegar no Brasil a respeito da saúde mental dos trabalhadores? E aí eu quero te passar a bola para que você se apresente aí para a nossa audiência, para os nossos seguidores aí, e em seguida eu vou fazer esse bate-bola aqui com você. Obrigado, Ender. Bom dia a todos que estão acompanhando esse programa, o Cuidadosamente. Para mim é uma honra muito grande estar participando desse programa e falar de um tema tão importante que é a saúde mental dos trabalhadores. Eu sou João Ricardo, sou advogado, sou consultor de negócios, já advogo há mais de 18 anos
Em todo o Brasil a gente atende empresas e também atende pessoas, sobretudo trabalhadores. Eu tenho uma empresa de consultoria justamente para viabilizar esse processo consultivo para as empresas. Sou advogado de formação e tenho também especialização em negócios, consultoria e inteligência artificial aplicada à empresa. E para mim vai ser uma honra poder estar discutindo esse tema que eu considero também extremamente relevante para a vida dos trabalhadores e dos empresários em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Queria aqui, antes até de fazer a minha primeira pergunta e provocação, porque não vai ser só pergunta, eu vou provocar você bastante aqui. O Cuidadosamente, ele é um programa que a gente faz ele aqui para a população em geral, para trazer esclarecimentos, dicas, orientações sobre como proteger sua saúde, as suas emoções, uma vez que a gente tem percebido cada vez mais um aumento muito grande do adoecimento psíquico das pessoas. O Cuidadosamente, ele é um programa que tem por detrás uma instituição que se chama Liga Terapêutica, da qual eu faço parte, sou um dos diretores, ajudei a construir a Liga Terapêutica. A Liga Terapêutica é uma empresa que trabalha com a formação, a qualificação de profissionais que gostariam de atender com as pessoas, com a questão da atuação como terapeutas. Então, a gente tem algumas qualificações, algumas formações, com algumas abordagens, todas, vamos dizer assim, com um viés, com um fundamento psicanalítico, porque a nossa escola ela tem esse fundamento da psicanálise como dentro das suas propostas, dentro das suas formações. E dentro da Liga Terapêutica nós temos o que nós chamamos, um programa que chama-se Liga Empresa, ou Liga para Empresas. Desde 2019, 2020, a gente vem trabalhando junto a algumas instituições, como, por exemplo, o IAFAS, que tem várias empresas, e pelo IAFAS a gente já teve a oportunidade de estar dentro das empresas, desenvolvendo justamente o que a NR1 propõe, o que essa nova regulamentação, com essa novidade da regulamentação, porque a NR1 já existe há muitos anos no Brasil, mas agora ela passou por uma alteração e estamos ali, vamos dizer assim, já às vésperas dessa regulamentação entrar em vigor. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, doutor João Ricardo, é se os empresários brasileiros vão aderir à questão do que prescreve, do que está trazendo a NR1 a respeito dos riscos psicossociais, que tem a ver com a questão, por exemplo, da saúde mental dos trabalhadores. E a primeira pergunta que eu queria fazer era sobre isso, e, obviamente, que você falasse um pouquinho que novidades são essas, o que a NR1 está trazendo aí de novo, e que vai afetar tanto o bolso ou a realidade das empresas, quanto, principalmente, a saúde mental dos trabalhadores brasileiros. É uma pergunta, por mais que seja provocativa, mas ela é interessante, mas a gente tem que pensar o seguinte: o que são as NRs, né? Primeira coisa que a gente precisa esclarecer para quem está nos assistindo são normas regulamentadoras que foram editadas também em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego para determinar algumas situações que as empresas devem cumprir ali no seu ambiente de trabalho. Dentre essas normas regulamentadoras, até a gente chegar à NR1 para propriamente falar de saúde mental, é importante dizer que é a partir delas que existe a previsão, por exemplo, para uso de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, para riscos relacionados à insalubridade, com, por exemplo, manipulação de produtos químicos ou de lixo, os quais eles geram, inclusive, para o trabalhador o direito ao recebimento de um adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade, trabalhadores trabalham na altura, coisas nesse sentido. Diante da crescente, como você disse, da crescente de doenças psíquicas, e muitas delas oriundas do ambiente de trabalho, o próprio Estado brasileiro, o governo brasileiro começou a perceber que algo precisa ser feito. E isso por quê?
Porque, numa certa medida, a doença psíquica, seja ela a depressão oriunda do trabalho, seja ela a ansiedade de trabalho, seja ela a síndrome de burnout, os casos de assédio moral, que também desencadeiam outros problemas psíquicos e emocionais dos trabalhadores. Até suicídio. Sim, o assédio sexual. E os casos, sim, também de suicídio, eles causam um custo muito grande ao próprio Estado, sobretudo no sistema de saúde. Tanto que, no setor público, o número de ações voltadas, ações até trabalhistas, mas no setor público em específico, voltadas a questões ligadas ao burnout, ele é enorme, por conta da sobrecarga de trabalho, da pressão para cumprimento de metas. Já no setor privado, essa questão do cumprimento de metas ela é ainda mais elevada, porque as empresas querem faturar, as empresas querem ter bater meta, ter lucro. Bater metas e ter lucros e elas conseguirem alcançar aí o resultado que elas almejam. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, são pessoas trabalhando, pessoas que elas têm limitações físicas, limitações psíquicas também, do ponto de vista de que elas muitas vezes precisam do trabalho, mas não estão preparadas para aquela sobrecarga e estresse que aquele trabalho provoca. E aí, nesses casos, acontece uma leva de ações judiciais. A gente tem hoje em dia no Brasil tramitando, se a gente for comparar isso no mundo todo, o Brasil, o Estado brasileiro, ele concentra 98% das demandas judiciais trabalhistas do mundo inteiro. Tá? E isso é preocupante por alguns aspectos que eu queria mencionar para chegar nesse ponto. Repete para nós, quanto? São 98% das demandas trabalhistas do planeta Terra são aqui no Brasil. Isso representa um volume de milhões de processos. E por que isso acontece? Já começar que nós somos um país capitalista que tem lei trabalhista, né? Sim. Que inclusive, né, coloca essa questão, por exemplo, da lei trabalhista como uma lei de proteção ao trabalhador. E ao trabalho. Às vezes as pessoas pensam que é só ao trabalhador, mas é também ao trabalho. Sim, ao trabalho, mas muito mais ao trabalhador. Porque a CLT, quando ela foi criada na década de 40, 43, ela de fato visava uma situação para regulamentar as relações de trabalho. Porque até então nós estávamos vindo, se você parar para pensar, 1943 está muito próximo de 1888, quando foi a abolição da escravatura assinada pela Princesa Isabel aqui no Brasil. Então, um pequeno lapso de tempo. Ainda existia uma cultura de um trabalho, de fato, escravo, em que o empregado, o funcionário, ele era, de fato, sobrecarregado com jornadas de trabalho extenuantes e exaustivas, sem qualquer direito que lhe garantisse alguma situação de benefício. Quase nos moldes da Revolução Industrial, né? Quase nos moldes da Revolução Industrial, até porque o Brasil... 11, 12, 13 horas, até 17 horas ininterruptas. O Brasil vivia uma Revolução Industrial. O Brasil estava começando uma produção de aço enorme, aí veio a Segunda Guerra, foi quando os Estados Unidos chegou a fazer uma pressão de fato ao governo brasileiro. O Roosevelt esteve aqui, conversou com o Getúlio Vargas, e na sua conversa, que isso é narrado, historiadores podem contar isso com muito mais propriedade do que eu, mas na sua conversa ele disse, você vai fornecer o aço para a gente ou você vai ficar do lado do Hitler. E o Brasil incrementou ali a sua produção de aço, foi quando surgiu a Companhia Siderúrgica Nacional, enfim, uma série de situações nesse sentido. O Rio estava ali começando, Rio e São Paulo, que era o eixo mais proeminente da República até então, um processo de industrialização. Então havia ali, de fato, uma relação de trabalho que era muito, ainda com o ranço da escravidão. Surgiu a CLT. Em meados de 2018, quando houve a reforma trabalhista, porque havia uma crítica por parte do empresariado, é muito direito para trabalhador, é muita benesse para trabalhador e muito encargo tributário que nós, empresários, somos obrigados a pagar. Entenda bem, o empregado ganha 2.000 por mês
o patrão tem que pagar 3 Quando mil. ganha melhor, né? O empregado ganha 2 mil, só um comparativo de cálculo nesse sentido. O empregado ganha 2 mil por mês, o patrão tem que pagar 3.420 para o governo. Certo? Então, nessa brincadeira, ficou uma situação de um certo desbalanço nessa relação aí. E os empresários ressentiam muito, sobretudo, da figura da CLT, que ela era muito engessada, que ela não permitia uma flexibilidade para negociar, e foi esse o ponto, a palavra-chave da reforma trabalhista foi a flexibilização. Até então, já existiam algumas conversas nas secretarias especializadas do Ministério do Trabalho acerca de se haver uma preocupação com a saúde mental, porque, para que vocês entendam, esse boom de problemas psíquicos no Brasil é que passaram a ser relatados e passaram a ser mensurados pelo Ministério da Saúde, ele surgiu mais especificamente de 2011 para cá, e foi um crescimento exponencial avassalador, que é preocupante. E qual que é o grande problema disso tudo? O custo que isso gera. A tentativa da NR1 de viabilizar de fato que as empresas obrigatoriamente façam programas de adequação para a saúde mental dos trabalhadores, ao contrário do que alguns empresários possam pensar, eu estou dando mais arma para o empregado para ele poder entrar com uma ação contra mim. Você está, ao adequar a sua empresa, de fato, criando mecanismos para poder reduzir a quantidade de demandas trabalhistas e indenizações que você possa vir a ser condenado. Porque pense só, você é empresário, mas existe um ambiente hostil. E esse ambiente hostil não é porque você é apenas um chefe grosseiro, porque a gente ainda encontra isso. Chefes grosseiros, grotescos, arrogantes, brutos, ignorantes, que gritam, que acham que os trabalhadores são serviçais. Eu já vi alguns clientes meus que diziam o seguinte: na cabeça deles, eles estavam fazendo um favor para o empregado de pagar o salário deles em dia. Doutor João Ricardo, essa conversa nossa aqui, ela tá muito boa. Muito boa mesmo, assim. Que bom. Estou gostando demais do nosso papo aqui. Estou gostando demais da sua apresentação, da sua fala aqui, porque eu acredito que ela está sendo muito esclarecedora para o nosso telespectador, para as pessoas que vão ter contato com esse nosso conteúdo aqui, tanto o trabalhador quanto o empresário. Segura um pouquinho aqui que a gente vai para um rápido intervalo, e aí eu queria voltar, pegando a carona no que você está falando, e já aproveitar para que você respondesse a seguinte pergunta: o que o governo pretende com essa medida? Ok? Então, para um rápido intervalo, e a gente volta aqui com o doutor João Ricardo, que é especialista na área trabalhista, como ele já falou, de negócios, e que vai nos ajudar a entender melhor o que é a NR1 e os efeitos e impacto dela na saúde do trabalhador. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Provec nasceu no coração do Brasil. Empregamos e protegemos os brasileiros há mais de 12 anos. E não temos fronteiras. Atendemos em todo o território nacional, com 14 regionais espalhadas pelo Brasil. Transformar e impactar vidas é o nosso propósito. E a Provec é sua, a Provec é nossa, a Provec é do Brasil!
Retornando aqui para o nosso segundo bloco, hoje nós estamos tratando sobre a ENR1. Será que vai pegar no Brasil a ENR1 no que diz respeito à saúde mental dos trabalhadores? Estou aqui com um especialista nessa área, Dr. João Ricardo, que faz parte, inclusive, da nossa equipe Liga Empresa, como parceiro, né, a nossa nova aquisição, onde a gente tem buscado levar essa questão de orientação, conhecimento, avaliação, né, programas de cuidado psíquico, emocional, para dentro dessa questão do contexto de empresa. E você estava falando aqui da realidade brasileira no que diz respeito à questão do adoecimento psíquico, né, de como que ainda isso é algo muito presente, e desde 2011 você estava falando que isso aumentou vertiginosamente, né? E a minha pergunta para você, né, nesse segundo bloco, mas você pode continuar ainda falando o que você estava falando, claro, o que o governo pretende com a implementação dessa novidade aí, desse aspecto novo da ENR1? Porque a ENR1 já existia, ela já cuidava dos aspectos ergonômicos, né? De outros aspectos de equipamento de proteção do trabalhador, e agora ela está com uma questão nova, né? Uma implementação, uma modificação, uma alteração, trazendo o aspecto aí da saúde psicossocial, dos riscos psicossociais do trabalhador. E aí eu queria que você nos ajudasse a entender o que está na intencionalidade do governo a respeito da ENR1. Mais especificamente, conforme a gente estava conversando no bloco anterior, a preocupação do governo é esse aumento exponencial dos casos de depressão, ansiedade, burnout, que acometem os trabalhadores. Burnout foi agora, 2019, 2020, parece-me, que foi que criou-se, inclusive, agora também uma regulamentação, uma classificação, né? Que até então não existia. Era um problema para o empregado. Se eu estou aqui com síndrome do esgotamento, ia, por exemplo, tentar resolver isso, né, legalmente, e ele não tinha amparo nenhum, não tinha nem referência. O que acontece? Havia a falta de conhecimento, ela é a maior tragédia para qualquer nação e para qualquer setor da economia, pessoa, né? E para qualquer pessoa, por assim dizer. Mas, de modo bastante específico, e respondendo à sua pergunta, a preocupação do Estado brasileiro é justamente porque essas situações, elas desencadeiam, obviamente, um inchaço do SUS. Porque a maioria dos trabalhadores ou não tem um plano de saúde, quando tem um empresarial, ainda assim é sempre uma coparticipação e nem sempre eles têm condições, e eles vão recorrer aonde? Ao SUS. E o SUS fica sobrecarregado. O SUS não tem um aparelhamento suficiente para viabilizar o tratamento de todas as pessoas, normalmente quando se fala em processos terapêuticos, porque é bastante escasso, certo? E aí, diante desse cenário, o governo, sempre que a gente tem uma medida da parte do Estado, no sentido de criar mecanismos e até trazer obrigações para tentar reduzir de alguma forma danos causados por essas situações, é sempre em torno da questão financeira em si. Não é apenas uma questão que o governo ou o Estado está de fato, entre aspas, preocupadíssimo com a saúde mental dos seus trabalhadores. Não, ele está preocupado porque o SUS está sobrecarregado. Isso também tem um outro aspecto, as aposentadorias. Muitas pessoas, por conta do esgotamento, por conta desse estresse e dessa ansiedade e depressão decorrentes do ambiente de trabalho hostil que elas vivenciavam, elas são obrigadas a se aposentar e a Previdência Social não está muito bem das pernas assim. Então, o que o governo entendeu? Eu acho que até entendeu de forma sábia, não vamos também ficar aqui só criticando. Mas ele entendeu, olha, então vamos fazer o seguinte, obrigar que as empresas criem mecanismos para evitar e mitigar esses riscos psicossociais ali no ambiente de trabalho para reduzir essas ações. E aí eu volto na pergunta anterior só para concluir, para dizer o seguinte, essa figura do empresário que ainda acha que ele está fazendo um favor para o empregado, que ele está fazendo assim, nossa, é uma coisa tão grande que eu estou fazendo por ele, que eu pago o salário em dia, eu pago vale transporte, ou coisa nesse sentido. Essa situação, que é a sua obrigação enquanto empresário, desculpa falar de forma tão dura assim, essa figura ela tem que deixar de existir. Isso porque quando você vai para países de primeiro mundo, como acontece na Europa, nos Estados Unidos, a gente
embora lá nos Estados Unidos a gente ainda veja esse tipo de figura, mas a gente tem também grandes empresas, médias e grandes empresas, que têm essa preocupação, inclusive, com um psicólogo dentro do ambiente empresarial. E está na hora dos empresários também começar a pensar em identificar, a partir dos programas de treinamento que eles fazem, capacitação de seus funcionários, por meio da pedagogia empresarial e da psicopedagogia empresarial, qual que é a dificuldade que aquele funcionário ele tem com relação a determinada função e aprender aquela função para saber se de fato ele vai se adequar ao perfil da sua empresa, para isso não virar um problema depois. Então, são vários aspectos. Doutor, mas assim, o nosso tema aqui a gente abriu dizendo, será que vai pegar? Por quê? Porque aqui a gente tem duas pontas, dois extremos. Do lado do governo que quer fazer isso que o senhor falou, reduzir o impacto disso na saúde pública brasileira, né? Talvez haja realmente uma intenção boa do governo no sentido de cuidar da saúde o que a gente espera, psíquica e emocional, né, do trabalhador. Do outro lado, nós temos um empresário que culturalmente tem por natureza, desculpe a expressão que eu vou usar, de engambelar e de levar a coisa assim, eu vou empurrando enquanto dá, o famoso empurrando com a barriga enquanto dá. E aí, por isso que a provocação. Será que essa medida da NR1, que diz respeito aos ciclos psicossociais, vai pegar no Brasil? E aí eu vou emendar aqui uma provocação. O que o trabalhador vai ganhar e o que o empresário vai ganhar e perder? Na verdade, esse ganhar e perder é para os dois, né? Tanto o trabalhador, com certeza, com uma norma dessa, vai ganhar e vai perder, quanto o empresário também vai ganhar e vai perder. O que nesse caso, para os empresários que estão nos assistindo, por que o empresário faria esse investimento? Por que o empresário cuidaria desse aspecto? Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte, é uma obrigatoriedade. A NR1 não é uma sugestão. Não há uma sugestão ali por parte do Estado dizendo, olha, se vocês quiserem, seria interessante vocês fazerem uma adequação aí para viabilizar, mitigar riscos. Não, é uma obrigação. Todas as empresas têm que fazer. Não vai ter punição? Vai ter punição para aqueles que não fizerem, sobretudo em dois aspectos. Em havendo fiscalização, por meio até de uma denúncia à Delegacia Regional do Trabalho ou do Ministério do Trabalho, as multas podem chegar a R$50 mil ou mais, a depender da quantidade de funcionários na empresa ou da atividade dela. Tá? E segundo, pelo fato do seguinte, a empresa que não está adequada, e você tem um funcionário lá, e um ambiente hostil, um funcionário que ele de fato teve uma situação de burnout ou algo nesse sentido, e numa eventual ação trabalhista, quando ele chega diante o seu advogado vai chegar diante da Justiça do Trabalho e dizer assim, a empresa não cumpria as normas de adequação da NR1 para mitigar os riscos psicossociais, razão pela qual o reclamante hoje se encontra nessa situação. E aí a coisa vai ficar bem mais pesada. Aqui no Brasil as coisas funcionam quando dói no bolso, infelizmente. A regulamentação em si, ela não prescreve penalidades, ela não prescreve punições. Ela prescreve punições, penalidades. E se o empresário não aderir e não cumpri-las, ele corre risco, sim, ao ser fiscalizado, porque ele tem que apresentar o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, o GRO, que é o de riscos ocupacionais, o gerenciamento de riscos ocupacionais, e tem que estar lá um documento que é assinado por um técnico de segurança do trabalho, psicólogo do trabalho, médico do trabalho, que tem que ser assistente social, que tem que ser levado ao Ministério, inclusive, aos órgãos competentes, para dizer a empresa está tomando, de fato, providências, preocupando-se com a saúde dos seus funcionários e empregados e colaboradores. Mas eu estou vendo aí, por exemplo, nas redes sociais, porque esse é um assunto que interessa muito, né, a Liga Terapêutica, me interessa, inclusive, também como profissional dessa área, né, como psicanalista, como alguém que já faz esse trabalho de cuidado e de atenção e de acolhimento terapêutico dentro do ambiente corporativo, né? Existem dados aí
da própria Organização Mundial da Saúde, dizendo que $1 investido em saúde mental retorna para a empresa 3 vezes mais esse valor. E é verdade. E tem um dado ainda pior que nos preocupa, que atrás do Japão, nós somos o 2º país do mundo em pessoas com síndrome de burnout, decorrentes de ambientes de trabalho sobrecarregados, extremamente estressantes. E a NR1 fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte, máquinas que não funcionam, é aquela pessoa que trabalha num ambiente em que a empresa não fornece condições para ela desenvolver o trabalho dela como ela espera isso do empregado. É um computador que não funciona, uma internet que não funciona, uma máquina que não funciona, algo nesse sentido. Tudo isso gera estresse. A questão do assédio moral, que é uma coisa muito debatida e que existe previsão legal acerca disso, das punições severas que se dão a respeito disso, elas vão diretamente em cima e são originadas, na maioria das vezes, justamente dessas relações hostis que acontecem no ambiente de trabalho. A sobrecarga, pensa numa empresa de telemarketing, que além do funcionário ter que suportar ali a pressão do seu supervisor, a pressão dos diretores, ainda tem do outro lado o cliente, que desconta a raiva que ele tem da empresa em cima do cara, entendeu? Ou da moça. Então, para as empresas, elas vão ter que aderir de uma forma ou de outra, a não ser que elas queiram sofrer as penalidades. É importante e é bacana porque isso vai, de fato, reduzir os custos dela. Doutor João, a conversa está muito boa, mas a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando aqui sobre esse assunto que tem uma importância, uma relevância muito grande. Por conta, né, de que é uma legislação que vai começar a ser implantada aqui, inclusive no próximo bloco, a gente inicia e eu gostaria que o senhor falasse qual é o prazo, quem são os profissionais que vão estar, vamos dizer assim, habilitados e serão os responsáveis pela implementação da NR1 no que diz respeito aos riscos psicossociais. Então a gente vai para um rápido intervalo. Não esqueça, se você tem interesse nesse nosso tipo aqui de conteúdo do Cuidadosamente, se inscreve aí no nosso canal, aciona lá o sininho do YouTube lá, que você vai receber notificações para ser avisado aí dos conteúdos que nós estamos liberando aqui dentro do nosso Cuidadosamente, que é para te ajudar a cuidar das suas emoções, da sua mente. Estamos falando, inclusive, hoje sobre isso. Um grande abraço e até o nosso próximo bloco. Hoje aqui, de uma forma diferente, normalmente no terceiro bloco a gente inicia o nosso Profissão Terapeuta, mas não é o caso aqui hoje. Hoje eu estou aqui com o Dr. João Ricardo, que ele é um advogado especializado nessa área trabalhista, de negócios, e a gente está conversando aqui sobre a NR1 e as suas novidades a respeito dos riscos psicossociais, o que diz respeito à saúde mental do trabalhador. E eu queria iniciar esse terceiro bloco aqui com você, Dr. João Ricardo, perguntando, e ao mesmo tempo provocando um pouquinho, quais seriam os profissionais responsáveis pela implementação dessas medidas dentro das empresas, se é que as empresas vão aderir, se é que essa questão, né, da NR1 atual vai pegar, e a esse respeito, né, eu queria saber de você o seguinte: que orientações e dicas você daria para aquelas empresas que, infelizmente, costumeiramente, costumam querer, né, dar uma engambelada em relação às legislações trabalhistas, empurrar com a barriga, deixar para depois?
só esperar a tal da penalização, da punição, da fiscalização? O profissional ou os profissionais que irão, de fato, viabilizar essa implementação, eles compreendem tanto técnicos em segurança do trabalho, assistentes sociais, psicólogos, tá? E que vão, de fato, preencher ali o PGR para ser levado aos órgãos competentes a fim de demonstrar que existem essas políticas de mitigação desses riscos psicossociais. A gente está vendo aí nas redes sociais empresas tipo Albert Einstein criando programas para as empresas se adequarem, para as empresas fazerem isso. Algumas, não é o caso dessa que eu estou citando aqui, mas eu já vi nas redes sociais empresas criando apps, aplicativos, ou seja, no conforto de casa, no conforto, né, da mesa lá do gerente, do empresário, ele se livrar dessa obrigação, sem a necessidade de fato, realmente implementar uma medida, um recurso que vá ter efetivamente um impacto na saúde mental do trabalhador. O que o senhor pensa a respeito disso? Aí é uma outra questão, só para explicar a seguinte situação. Para que se faça uma implementação, precisa-se primeiro identificar quais seriam os riscos, de fato, dentro da empresa que são psicossociais. E não se faz isso, pelo menos a priori, por meio de um aplicativo celular. É preciso que se faça um estudo dentro da empresa, identifique ali onde estão situações que provocam estresse, situações, ou fazer levantamento de casos ou suspeitas de casos de uma possível conduta de assédio moral dentro da empresa, certo? A partir desse mapeamento, esse diagnóstico, aí sim é que se vai fazer a tomada de medidas efetivas para que isso seja mitigado, reduzido, e apresentar isso como um programa para aí, de fato, ser levado até os órgãos competentes. Agora, esse trabalho é um trabalho feito muitas vezes no loco. O profissional vai até a empresa e vai fazer esse levantamento em loco ali para saber, de fato, quais seriam as situações. Vai conversar com os empregados, vai conversar com os supervisores, gestores, gerentes, com o próprio empresário, enfim, tudo isso para ter esse levantamento. E uma vez feito isso, se faz o preenchimento ali do PGR, do GRO, para poder afastar, de fato, todos esses riscos. E aí, o que é importante ser implementado também? Palestras de orientação, conversa, mas as palestras não são, de fato, a implementação em si. As palestras são para orientar, são para conscientizar. São partes de um programa. É parte de um processo, de fato, de adequação. E o que é importante ressaltar? Aqueles que querem levar, como o Wender disse aqui, de forma provocativa, com a barriga e empurrar isso, pode fatalmente correr o risco de ter uma sanção lá na frente ou por meio de um processo judicial isso ser muito maior. Entenda, se eu não trabalho numa perspectiva com os meus funcionários de registrá-los corretamente, de recolher o FGTS, os tributos necessários, coisas nesse sentido, cara, eu fatalmente vou ter um problema. E uma ação trabalhista, ela representa um passivo na sua empresa que pode levar a penhoras de bens, de contas, tanto da empresa quanto dos próprios sócios. Então, assim, é recomendável seguir a norma e cumpri-la, dentro de uma perspectiva de saber que isso vai reduzir. Mas não é chegar lá não é chegar lá no PGR e só fazer um preenchimento, né? Parece que a norma prescreve que a pessoa vai ter que, a empresa, né, vai ter que comprovar isso por meio, por exemplo, desse preenchimento, mas também de trazer ali documentos que prova que está sendo feito, não é só palestrinha, não é só, né, coisas para engambelar. Ou seja, que de fato a empresa e o empresário ele está cuidando, protegendo,
criando situações de mitigar os riscos psicossociais que estão afetando a saúde mental do trabalhador. Vai ter que haver uma documentação específica para essa finalidade. Uma das coisas que eu acho que é muito recomendável, sobretudo agora, com o mundo moderno que nós estamos vivenciando hoje, para aquelas empresas que têm uma sobrecarga excessiva de trabalho, porque elas têm processos operacionais repetitivos, que demandam muito trabalho do ponto de vista de pessoas que estão ali à frente, que podem mitigar tudo isso usando as ferramentas de inteligência artificial. E elas são, de fato, hoje em dia, uma ótima arma aliada aos empresários para promover otimização operacional, para a criação de protocolos operacionais padrões, para uma série de situações que vão, de fato, reduzir essa sobrecarga e dar à empresa um fluxo de trabalho muito melhor e mais saudável para os seus colaboradores. Um bom programa de atenção, de cuidado psicossocial dentro de uma empresa envolve o quê? Um bom programa envolve, sobretudo, uma conscientização dos seus gestores e colaboradores também acerca da existência desses riscos, uma educação, de fato, acerca da existência desses riscos e, mais que isso, uma análise muito profunda de cada setor e ambiente daquela empresa ali para identificar quais seriam as situações que geram sobrecarga, que geram estresse, que geram um ambiente hostil, que precisam ser tratadas e resolvidas, para não ficar apenas só numa conversa, numa ideia, numa sugestão, e a coisa continuar do mesmo jeito e gerar esses problemas. Avaliação, diagnóstico e intervenção. Sempre. Seriam, por exemplo, as etapas que sempre são necessárias e que se complementam, né? Se complementam. Não tem como fazer uma intervenção, uma boa intervenção, se você não tem ali um bom diagnóstico. Não tem como você ter um bom diagnóstico se você não submeteu a estrutura, se não submeteu os trabalhadores, a própria organização a uma avaliação. O que a gente faz, eu faço com a minha empresa e nas outras empresas exatamente isso, identificando aonde seriam setores específicos que podem ser otimizados usando tecnologia para fazer a redução ali dessa sobrecarga de trabalho. Doutor João Ricardo. Doutor João Ricardo, ele é um parceiro, né, da Liga Terapêutica dentro do programa Liga Empresa. Eu acho que esse assunto nosso aqui, né, nosso tempo não é tão grande, vai comportar mais outros programas aqui, e eu gostaria de já deixar estendido e que a nossa audiência soubesse que, se o senhor tiver disponibilidade, nós gostaríamos de ter outros momentos aqui com o senhor para que a gente pudesse debater isso, porque a implementação da NR1 vai ser agora dia 25 de maio. De maio, exatamente. Ela se torna, de fato, obrigatória e todas as empresas têm que cumprir. E tem que cumprir. Então, vai vir muita coisa, vai vir uma enxurrada de dúvidas, né? Vai vir aí, vamos dizer assim, imagino que, como a gente tem esses dois extremos, governo de um lado, empresário de outro, governo de um lado e capital do outro, imagino que vai ser um puxa daqui, um puxa dali. E os próprios trabalhadores também, porque é uma relação tripartite, né? Isso. Ou seja, o trabalhador vai começar a ser também bombardeado. Hoje as redes sociais não deixam passar, né, ileso, nada não batido, deixa passar nada batido. Exatamente. Vai começar, inclusive, a informar, vai começar, né, a fazer. E no meio de tantas informações, às vezes desinformação, eu acredito que esse aqui é um espaço para que a gente possa debater isso com qualidade, debater isso com profissionalidade, né, e colocar à disposição, tanto dos empresários quanto do trabalhador, informações de qualidade e também ferramentas que possam ser usadas, que possam ajudar, auxiliar, né, esses dois lados que, na verdade, não tem que ficar brigando nem ficar batalhando, né? Até porque um depende do outro, né? Não existe empresa sem colaborador e não existe colaborador sem uma empresa para o trabalho, a não ser que ele se empreenda sozinho, mas um depende do outro, né? Então não dá para eles serem inimigos ad eterno, né? Eles precisam trabalhar em conjunto. Queria agradecer muito a sua presença aqui, como eu disse, eu acho que nós vamos voltar aqui juntos, né? Irei com o maior prazer. Debater esse tema aqui e, assim,
Só para a gente fechar mesmo esse nosso programa de hoje aqui do Cuidadosamente, que está tratando sobre a NR1 e a novidade que ela está trazendo sobre os riscos psicossociais e a saúde mental do trabalhador. Diga-se de passagem, saúde importantíssima, né? Porque boa parte da nossa vida a gente passa ou dormindo ou trabalhando. Tem gente que passa mais tempo trabalhando do que dormindo. O que não é saudável para a mente, né, Wender? Pelo menos até onde eu sei, até onde eu já estudei, ok? Aquela dica de ouro, aquela dica assim, que não pode faltar nesse nosso programa aqui, uma dica para o trabalhador e uma dica para o empresário. Eu vou começar com o empresário. Empresário, procure viabilizar condições de trabalho que não sejam tão hostis. O tempo da escravidão já passou, você quer produtividade, mas forneça condições razoáveis de um ambiente saudável mentalmente para os seus empregados. Para o trabalhador, procure sempre buscar também ter ali e gerar a partir de você, trabalhador, um ambiente também saudável e salutar nessas situações. E havendo situações que sejam de fato graves e pesadas, é claro que é seu direito e seu também dever buscar as autoridades necessárias e tomar as medidas cabíveis. Mas sem essa guerrilha. Importante é ter essa harmonização entre ambos os segmentos ali que envolvem a relação de trabalho. Queria te agradecer muito e dizer que nós aqui da Liga Terapêutica temos um programa voltado para essa demanda, né, das empresas de adequação, com parceria com o Dr. João Ricardo, né, e o escritório dele, com a Gestão RH, que é uma empresa que trabalha com essa questão de RH, e com um parceiro, inclusive aqui também da Alô TV, William David, que trabalha treinamentos na área corporativa e motivacional e empresarial. Tudo isso para conseguir atender de verdade e fato as demandas e o que está prescrevendo a NR1 no que diz respeito ao cuidado e à saúde mental dos trabalhadores. Então, você que nos acompanha aqui no nosso canal da Alô TV e do Cuidadosamente, fique atento, porque com certeza nós iremos ainda debater mais esse tema para te orientar e para te ajudar a compreender cada vez melhor e também a trabalhar aí, a aprender a cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde psíquica. Um grande abraço, até o nosso próximo programa Cuidadosamente.